Bom dia, irmãos, graça e paz. Que essa manhã seja uma manhã abençoada na presença de Deus, amém? Convido para ficarem em pé, para iniciarmos esse culto com louvor e adoração no nosso coração, para que possamos estar buscando ao Senhor nessa manhã e que Ele fale conosco, amém? Vamos cantar. Nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, vimos a ti que te apraz, vós nos deste Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nome do Senhor. Bom dia, graça, misericórdia e paz no Senhor Jesus, amém? Nesta manhã eu orando, eu disse assim a Deus, Deus, nesse cosmo imenso criado por Ti, quem sou eu aqui ajoelhado, orando? E eu disse assim, Deus não precisa da adoração de ninguém, Deus é Deus, sendo Deus não precisa de nada e nem de ninguém, mas Deus tem prazer em se relacionar comigo, e eu preciso de entrar na presença desse Deus para agradecer a vida, para agradecer a graça de Jesus foi colocada dentro do meu coração pela soberania do amor de Deus. Então, irmãos, quando nós cantamos hinos assim, eu fico imaginando como é que Deus se sente com a nossa adoração. Uma coisa eu sei, Deus não precisa da minha adoração, mas eu preciso muito adorar a Deus. A Bíblia diz que fica bem aqueles que vivem para Deus adorá-lo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, é um mistério mesmo, saber que o Senhor é tão grande, que o Senhor é inimaginável em toda a sua grandeza, para nós, humildes, limitados. Pai, nós não entendemos esta graça, este favor imerecido no qual o Senhor nos inseriu, mas nós te agradecemos porque nós nos sentimos tão bem em vir à tua presença, juntamente com os nossos irmãos, prestar ao Senhor culto que é devido ao seu nome, mas nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é
tão maravilhoso. E o Senhor revelou para nós o teu Filho Jesus Cristo. E assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo recebem a nossa adoração. Pai, que o teu Espírito nos capacite a fazer aquilo que nós ainda não fizemos, a dar aquilo que ainda nós não demos, a escutar aquilo que nós ainda não ouvimos. Podemos ter escutado, mas não ouvimos, não obedecemos. Por isso, nessa manhã, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, mais uma vez, e abra a nossa mente e entendimento, e a nossa possibilidade prática de fazer a tua vontade. Te agradecemos pelos irmãos, pelas irmãs, senhores, senhoras, jovens, crianças, idosos, que aqui estão, aqueles que estão a caminho, e que nesta manhã todos nós sejamos gratos ao Senhor, que todos nós prestemos culto de verdade, em espírito e em verdade, e tenhamos um coração aberto para ouvir a tua palavra. É assim que nós oramos e intercedemos, Pai, por aqueles irmãos que estão hospitalizados, por aqueles que estão impossibilitados de virem, gostariam tanto, teriam tanto prazer, sentem tanta falta de virem, ó Deus, para ter comunhão com a igreja, mas estão impossibilitados. Oramos de uma maneira focal agora, Senhor, pensando no pastor Edson Queiroz de Oliveira, que ainda não se restabeleceu completamente, está naquele processo investigativo, Senhor, do que é que tem causado males a ele, aquelas dores, aquelas coisas. Então nós pedimos que o Senhor abençoe aquele teu servo e restitua-lhe, Senhor, a saúde prontamente, para que ele prossiga naquele ministério tão abençoado para o qual o Senhor o separou. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda em pé, irmãos, continuemos louvando ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e
Pode assentar-se, amados. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar. Por favor, preste muita atenção. Você que já terminou as lições do curso de batismo ou está terminando, já pode marcar a sua entrevista para ser batizado neste mês. E você que já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não é batizado, não perca mais tempo. Você tem 3 opções para fazer a inscrição em nosso curso de batismo, que é totalmente gratuito. Pode falar com nossa equipe de integração, ligar no nosso telefone ou ainda falar com seu líder de célula. Não perca essa oportunidade. Nós encontramos jogando, cantando e dançando e conversando. Nos encontramos machucando, brigando, chorando. Nos encontramos em casa, em escolas, em shopping center, nas praças. Sua juventude, sua responsabilidade. O chamado do mundo continua a enfraquecer em nós. A influência da nossa família e da igreja está ficando cada vez mais difícil para nós ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase em crianças, em jovens do mundo. Nós precisamos de uma igreja. Quem família está para nós? Quem vai nos incluir na família da igreja? Nós teremos e precisamos de oportunidade, que podem ser através de uma variedade de métodos compatíveis com nossas idades. Também temos dons e habilidades espirituais. Nós podemos orar pelo próximo. Podemos ministrar adoração. Queremos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro também. E você está correndo o risco de nos perder. Você está nos perdendo. Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós? Vai nos ensinar a viver? Nós estamos no seu alcance. Você pode ajudar a mudar o nosso futuro. O futuro da igreja. Por favor, reserve um tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 21 anos. Eu terei 13 anos. Eu vou ter 14 anos. Eu vou ter 15 anos. Eu vou ter 15 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 17 anos. Eu vou ter 20 anos. Eu terei 22 anos. Nós teremos 20 anos. A questão é: em 10 anos você terá feito a diferença? Porque agora somos discípulos em treinamento. E não discípulos em espera. Mas falaremos à nova geração a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Salmo 78:4. Capacitação de facilitadores do Mini, dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 19h30. Inscrições através do e-mail infantil@primeirabatista.org.br. E aí, galera super de Deus da Rede Mais. Olha, tem um convite para você. Você não pode perder o nosso retiro. Primeiro, olha que estrutura, Hotel Chácara do Lago. Um salão de culto todo climatizado, você não vai ter problema com o calor,
né? Só o calor do Espírito Santo, que aí ar-condicionado nenhum esfria. E você vai ter lá muita diversão também, entretenimento. Sabe aquele bate-papo gostoso? Tem um campo de futebol 10, todo gramadinho. Acho que são umas 5 piscinas, eu não sei. Mas é muito gostoso para você se refrescar e estar conversando com as pessoas. Até o salão de refeição, você não vai ficar passando aquele calor comendo. Mas olha, o mais importante é o que Deus tem para ministrar. Meu irmão e minha irmã, não perca o que Deus tem para fazer na sua vida. Vai ser algo muito poderoso. Eu posso sentir isso no meu espírito. Eu já conheço, já ouvi algumas mensagens do preletor. E vai tocar o seu coração e vai tocar você lá por dentro. E Deus vai operar uma obra de transformação muito grande em você. Então não perca. Venha para o nosso retiro. O Mini está preparando mais um culto de consagração de crianças ao Senhor e convida toda a igreja para participar desse momento tão especial na vida dos pais e das crianças. O culto acontece nesta quinta-feira, dia 13, às 7h30 da noite, aqui no templo. Traga sua família e amigos. Nesta terça-feira, dia 11, acontece mais um bazar beneficente do Projeto Nova. Estarão à venda produtos artesanais, roupas novas e seminovas. Colabore doando itens a serem vendidos, divulgando e também comprando. O bazar acontece a partir das 15 horas ali no hall da igreja. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Eu gosto muito desse culto porque eu começo o domingo cantando as músicas que eu aprendi quando eu era criança e cresci cantando, né? Então é muito bom estar com vocês nessa cidade tão linda, num domingo tão lindo. É muito bom, a gente tem que louvar o nome do Senhor. Nós estamos contentes lá no Mini também com as coisas que a gente tem aprendido. Nós continuamos estudando os profetas menores. E nós estamos hoje estudando um texto de Amós contando como era difícil aquele tempo em que ele vivia. E você já deve ter ouvido aquela frase, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas não é. Hoje, o que vivia o povo naquela época, o que nós vivemos, não é mera coincidência. O ser humano é assim. E ele profetizava contra Israel. Naquela época, o povo estava dividido. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. É que o povo de Israel estava unificado até Salomão. Mas o Salomão ele cresceu daquele jeito porque ele era inteligente, mas também ele espoliou o povo com grandes impostos. E o povo estava cansado de trabalhar e mandar os impostos para o rei, para ele ficar no bem bom. Nada parecido com hoje, né? Aí o filho dele foi pior. O que aconteceu? Quando há um governo assim, o povo se divide, né? Foi uma espécie de guerra civil lá, né? E o povo dividiu, aí ficou Reino do Norte e Reino do Sul. E esse profeta estava no Reino do Sul, mas ele profetizava contra o Reino do Norte. Então, o Reino do Norte continuou com o nome de Israel e capital Samaria. E o Reino do Sul com capital Jerusalém. E foi Judá que ficou ali. Então, ele profetiza e ele fala, olha, vocês estão se afastando de Deus, estão na idolatria, e havia muita injustiça social. A injustiça social é quando os ricos têm muito e os pobres não têm nada. Então, essa divisão de classes injusta que promove uma injustiça social havia naquela época, que era muito grande. E ele profetiza contra isso também.
E ele fala, então, sobre a idolatria e a injustiça social, principalmente. E até os religiosos da época também estavam se afastando. E eles ficaram muito bravos com a profecia, porque eles queriam uma profecia que fosse aquela que acalentasse o coração, né? A gente, às vezes, vem na igreja esperando sempre isso, né? Ai, já trabalhei tanto. Aí a gente vai na igreja, ouve um negócio assim. Mas, às vezes, precisa, né? O profeta, naquela época, estava fazendo isso, porque aquele povo estava se afastando perigosamente do Senhor. E a gente precisa parar para pensar assim, o que nós estamos fazendo que não é parecido com aquele povo? Porque, na realidade, o povo de Israel não era terrível. O ser humano é terrível. Então, nós podemos correr esse risco que a gente não está percebendo. Né? Quando a gente se sente parte desse mundo, com direitos a finais de semana, a feriados e muito descanso, e a gente não quer trabalhar para o Senhor, a gente precisa parar para pensar quem que a gente está idolatrando. A gente pode estar idolatrando o próprio descanso, a própria vida particular, o próprio desejo, né, humano de ser, de fazer. A gente precisa tomar cuidado. Nós precisamos pagar um preço para sermos do Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos todos juntos? Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Amós 5:14. Muito bem. Opa. Agora é com você. Você já sabe o que precisa fazer e o tema da nossa lição é esse, agora é com você. O que você vai fazer com o que você acabou de saber? Pai querido, nós colocamos a nossa vida em revista. Nós queremos que o Senhor olhe e nos diga. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo fala conosco. Muitas vezes Ele fala e nós não fazemos, mas Ele fala conosco. E nós queremos isso, Pai. Continua falando conosco, nos advertindo. Nós queremos ser cada vez melhores. Esta é a Tua igreja, Pai, e nós te apresentamos. Apresentamos cada um que está aqui diante do Teu altar. Que o Teu Espírito Santo também possa abrir os olhos de cada um para mostrar quem é o Senhor da vida deles. Se é o Senhor mesmo, ou se é o seu desejo pessoal, se é a família, se é o trabalho. Cada um de nós é diferente, tem situações diferentes, e eu sei que o Teu Espírito Santo vai falar particularmente. Ajuda-nos, Senhor, de posse dessa mensagem, desse alerta, cada um tomar uma posição. Esse é o nosso desejo. E nós queremos, ó Pai, que os pais da nossa igreja também fiquem alertados com relação a isso, para ver que tipo de visão de mundo eles estão passando para os seus filhos, através de presentes, passeios, de estudar demais. Ó Pai, nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja olhando para o céu e não para o mundo, ó Pai, mas presente, sendo cidadãos transformadores também. Esse é o nosso desejo, Pai, que a Tua mão esteja sobre os nossos facilitadores, agora lá em cima, que vão traduzir para as crianças essa mensagem. Nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre eles e sobre os pais. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos receber os nossos queridos pré-adolescentes e depois as crianças. Gente, vocês viram os facilitadores, nós precisamos. Às vezes vocês veem muita gente aqui, mas não é sempre. Nós temos tido dificuldade, inclusive para a cozinha. Se você não sabe da aula, tem medo, vamos trabalhar lá na nossa cozinha, nós precisamos de gente também. Obrigada. Uma linda salva de palmas para as nossas crianças, meus irmãos. Pode assentar. Se você viu aquele vídeo, né, com a apresentação das crianças, dizendo, olha, não esqueça de mim, invista em mim, olha a sua responsabilidade comigo. Porque daqui a 10 anos eu terei 12, ou 13, ou 20, ou 22 anos. A responsabilidade é nossa, de formar as nossas novas gerações no temor de Deus. O Ministério Infantil é uma grande oportunidade de você servir a nova geração, de você fazer alguma coisa
que não vai parar. A Bíblia diz que, lá no livro de Atos, que Davi serviu a sua geração. E ele é tido como homem de um valor muito relevante, porque serviu a sua geração. Mas ele mesmo nos chama a atenção para nós investirmos nas próximas gerações. Nós temos o compromisso de investir na garotada. Então o Ministério Infantil não é um motivo para a gente pedir voluntários, para a gente oferecer oportunidades de você fazer algo realmente de muito, muito valor. Queremos conhecer aquelas pessoas que estão conosco nessa manhã e que não são membros aqui da nossa igreja. São visitantes que às vezes alternam as suas vindas aqui, ou aqueles que são congregados, têm vindo já há um bom tempo, mas ainda não são filiados à nossa igreja. Quero pedir que você fique em pé só um instantezinho, para a gente poder ver você e cumprimentá-lo também. Onde estão os nossos queridos convidados nessa manhã? Olha, uma salva de palmas, vamos cumprimentar aqui, meus irmãos. Temos ali também. Vamos lá, irmãos, rapidão, não fiquem parados, meus irmãos. Os irmãos estão assentados aqui, vão dar atenção ali, isto. Lá também temos, isso. Ali atrás, muita atenção para os nossos convidados, eles são pessoas muito importantes que estão conosco nesta manhã. Amém, graças a Deus. Nós iremos cantar ao Senhor, falando de que nós podemos e devemos ficar firmes nas promessas de Jesus. Enquanto isso, vamos contribuir, trazendo ao Senhor dízimos, ofertas, nunca esquecendo, irmão, o nosso compromisso com a oferta missionária de fé. São 33 missionários que a nossa igreja tem ligação direta, estão no campo, estão fazendo um lindo trabalho, estão dando muito de si, deixaram a sua casa, deixaram os seus parentes, uma projeção de vida no meio daqueles que os amam e estão ali pagando o preço. Neste final de semana, já desde quarta-feira, viajou para Madagascar o pastor Djalma, nosso ministro de missões, e ele está lá fazendo uma visita missionária para o Rodrigo e a Valesca Petrelli e os seus filhinhos também. Então imagina a alegria, né, dos missionários em receberem a presença do pastor Djalma. Mas isso não pode acontecer todo dia, todo mês, não é? Nem todo ano. São muitos missionários e as viagens são oportunizadas de quando em quando. Mas as células devem cuidar muito bem dos missionários. Cada célula tem de ter ali o líder de missões. Ele é o promotor de missões. E as igrejas que cuidam dos seus missionários são igrejas de mais valor. Por quê? Porque não basta projetar, lançar o missionário e deixar que ele faça o trabalho sozinho. Ele é um avanço da igreja. Mas, irmãos, com toda certeza, a nossa oração, o nosso amor, a nossa cartinha, a nossa atenção e a nossa contribuição fiel, regular, faz toda a diferença. Nós vamos cantar e vamos ir ofertando ao Senhor dízimos, ofertas missionárias, ofertas para o projeto Amor de Verdade. Então, assentado, vamos cantar. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme
promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme sempre nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos ter um tempo de oração. Se você quer vir trazer a presença de Deus agora, uma luta, uma enfermidade, uma fase difícil da sua vida, alguém em casa, não é? Qualquer assunto que esteja marcando o seu coração, agora trazendo temor à sua alma, vem à frente, vamos nos ajoelhar no altar do Senhor e vamos juntos colocar nossas vidas diante do Senhor. Podemos confiar, irmãos, que aquele que está conosco é muito mais interessado em nós do que aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Deus tem amor, Deus tem carinho, atenção, Deus tem interesse em agir nas nossas vidas, e nos ajoelharmos diante de Deus é ficarmos em pé, de pé, diante dos problemas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de cantar firme nas promessas do Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor não se esquece de nós em momento algum. Todos os anos, todos os dias, horas, minutos, não há um momento sequer que nós estejamos sozinhos, desamparados. O Senhor é conosco quando nós estamos em plena saúde, mas o Senhor é conosco quando nós estamos nos arrastando, Senhor, sentindo, ó Deus, o peso da idade, sentindo, ó Deus, o mau funcionamento do nosso organismo, às vezes, Senhor, com o físico intacto, mas a alma marcada, dolorida, ressentida. Em momento nenhum estamos sozinhos. Como é bom saber, Pai, que o Senhor nos ama e tem um propósito maravilhoso para nós. E pensamos, Pai, que às vezes o Senhor permite situações na nossa vida para que nós simplesmente oremos para cima. Quantas vezes no leito de hospital, sem recursos, sem saída e totalmente dependentes, as pessoas são forçadas no seu leito de enfermidade a olharem para cima e não verem apenas a lâmpada, o teto, não andar de cima, mas aquele que está acima de todas essas coisas, olhar para o céu, para ti, para a soberania do Senhor, e curvar-se diante de ti, pedindo misericórdia, pedindo socorro e ajuda. Tua palavra nos ensina de uma maneira tão clara, pela expressão do próprio salmista: de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes, eu busco auxílio, de onde me virá o socorro? De onde me virá ajuda? Onde estão as minhas alternativas? E a resposta sempre será: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é aquele que guarda a nossa vida, que guarda a nossa entrada, a nossa saída, a nossa permanência. Aquele que nos ajuda a combater as lutas de fora, os temores de dentro. Aquele que vai além das nossas possibilidades, aquele que é o Senhor das impossibilidades, o Senhor dos milagres. Aleluia, bendito seja o Senhor nosso Deus. Oh papai, o Senhor nos eleva, o Senhor nos resgata, o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá sentido de vida, e o Senhor torna, Senhor, a nossa vida em vida de valor. Pai, nós apresentamos as causas dos irmãos aqui. Quem sabe alguém veio porque sente que a sua fé está abalada, está triste, está desanimado, Senhor, já não tem aquele vigor e aquela alegria de buscar o Senhor, ler a sua palavra, dobrar os seus joelhos ou fazer declarações da expressão da sua fé. Quem sabe irmãos que têm lutado há tanto tempo com a esposa, ou irmãs que têm lutado com o esposo,
problemas conjugais. Oh, Pai, nós colocamos diante do Senhor as lutas conjugais. Nós nos unimos a alguém, o marido à mulher, a mulher ao marido, para sermos felizes, Pai. Para consolidar o amor, Senhor, para viver um em função do outro, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, um para apoiar o outro e não para requerer o tempo todo. Mas, Senhor, o nosso temperamento, o nosso jeitão, Senhor, a nossa história, as nossas crises pessoais, às vezes vão minando o relacionamento e o casal passa a viver como pessoas estranhas dentro de casa. Pai, não é isso que o Senhor planejou. Oh Deus, não é isso que o Senhor planejou, e nós pedimos que os nossos casamentos sejam revitalizados e que a nossa força, Senhor, seja renovada no altar do Senhor para continuar lutando e investindo. E da mesma maneira os nossos filhos, que à medida que vão crescendo, vão se desligando, vão ganhando outros valores, e às vezes, Senhor, a mentalidade do mundo, Senhor, nos afasta tanto dos nossos filhos e eles de nós. Nós pedimos misericórdia. Queremos pais apaixonados pelos seus filhos, filhos apaixonados pelos seus pais, uns investindo na vida dos outros, papai. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Papai, nós oramos por aqueles que estão enfermos no corpo. Senhor, aqueles que estão buscando um diagnóstico, mas que não têm uma resposta positiva, só sabem que estão mal, mas não têm um diagnóstico. Pai, muito além do diagnóstico, traz cura, traz redenção. O Senhor é Jeová que cura. Oh Deus, faz, Jeová Rafá. Faz isso, Senhor, faz cura física, emocional, espiritual. Atua, Senhor, na nossa saúde integral. Faz algo novo, Senhor, nesta manhã na vida dos nossos queridos irmãos. Oramos, papai. Oramos porque nós temos um Deus maravilhoso, aberto para nós, consciente das nossas lutas, e nós queremos declarar a nossa fé no Senhor. Nós queremos declarar a nossa fé no Senhor. E Pai, que nesta manhã todos nós lancemos as nossas ansiedades todas sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Recebe a glória, o louvor e a honra que te pertencem, e restaura a tua igreja, teu povo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só um refrão desse hino. Deus cuidará. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Vamos mais uma vez juntos? Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Bem, glórias a Deus. Pode assentar-se, meus irmãos. Esse é Rafael Fogaça, um dos nossos pastores na juventude, um jovem pastor que tem crescido muito na graça, no conhecimento, no amor, no discipulado, na multiplicação de células. É um prazerzão apresentá-lo para vocês, e esteja em oração recebendo a palavra. Amém. Bom dia. Inclusive, eu falei já no culto de sábado, né? E sábado passado foi dia 1º de novembro. No dia 1º de novembro de 2006, eu fui contratado pela igreja, e então esse mês eu completo 8 anos de contratação, né? Eu já era... Muito obrigado. E é um prazer, como eu disse no culto, né? Vou repetir, foi um prazer enorme estar aqui, trabalhando nessa igreja, dando a minha vida, né, por essa igreja, por essa causa, que é a causa de Jesus, que é anunciar o nome de Jesus.
E é um privilégio muito grande estar aqui, e eu falei, eu digo mais uma vez, eu tenho caminhado com pastores, eu já vi muitas igrejas, muitos pastores, onde a gente olha para ele pregando no púlpito, para o que eles falam, e quando você vê a vida dele não é a mesma coisa, e você acaba se decepcionando. E a gente usa aquela frase, eu acho que você já deve ter até usado, né, quando você fala assim, não olha para o homem não, olha para Deus, né, porque Deus é perfeito e o homem não. Mas aqui na igreja eu tenho caminhado com esses pastores, tenho caminhado com o pastor Gilson, com o pastor William, com o pastor Djalma, com o pastor Ronaldo, com todos os pastores. E eles podem dizer como Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E para mim, como um jovem pastor, completei 30 anos, né, esse mês de outubro, dia 22 de outubro, e é um privilégio muito grande estar aprendendo com esses pastores e ver que eles não são pastores de palavras, mas eles são pessoas que vivem o evangelho verdadeiro, e eu tenho aprendido também a viver o evangelho verdadeiro. Então é um privilégio estar com essa igreja, caminhar com vocês. Muito obrigado. E eu queria fazer mais um momento de oração também, né? Eu sei que nós já oramos, mas oração nunca é demais, né? Sempre bom, a gente sempre precisa de mais oração, porque hoje também está acontecendo o Exame Nacional do Ensino Médio, e como foi falado aqui, né, sobre a igreja do futuro, na verdade eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja de hoje, são a igreja de agora, e é muito importante nós orarmos pelos nossos adolescentes, pela profissão que eles vão seguir, pelo caminho que eles vão trilhar, porque nós precisamos de juízes tementes ao Senhor, juízes que seguem a justiça de Deus. Nós precisamos de médicos que amem a Deus e amem as pessoas. Nós precisamos de um presidente temente ao Senhor, homem de Deus íntegro, reto, não só uma pessoa de um partido diferente, mas nós precisamos de pessoas que temem ao Senhor, que são prostrados ao Senhor. Nós precisamos de um prefeito assim, nós precisamos de vereadores, nós precisamos de profissionais, que temem a Deus e que amam as pessoas. Então, hoje, muitos dos adolescentes estão definindo o seu futuro, e alguns estão muito nervosos, e aquela ansiedade, né? Então, eu quero que nós tiremos apenas alguns minutinhos para orar por isso, para orar pela profissão deles. Algumas pessoas, quando entram na faculdade também, começam a estudar algumas linhas, algumas coisas, e eles começam a desanimar na fé, e vão abalando a sua fé. Talvez você tenha alguém na sua casa assim, ou você tem alguém que está entrando na faculdade. Se você tem alguém na sua casa, alguém que você conhece, que está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou algum vestibulando, alguém que está em idade, por favor, pense nessa pessoa agora, ore por ela, ore por esses adolescentes, pedindo para que Deus dê discernimento, para que Deus dê entendimento para eles. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos essa geração diante do Senhor, uma geração que tem feito a diferença, uma geração que é diferente, ó Pai, porque eles têm ao Senhor. Pai, alguns estão fazendo essa prova, Pai, essa prova que irá definir alguma parte do futuro deles, irá definir a profissão, o direcionamento que eles irão tomar, ó Pai, e o caminho que eles irão trilhar. Mas, Pai, uma coisa nós temos como certeza, que o caminho principal da vida desses jovens, desses adolescentes, é o caminho do Senhor. Pai, nós sabemos, ó Pai, que eles são tementes ao Senhor, e sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que ministra a paz, que excede todo entendimento. Pai, que nesse momento não haja nervosismo, não haja ansiedade, mas haja a paz, que o Seu Espírito esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. O livro de Juízes, ele é um livro muito interessante. Se você gosta de leitura e ainda não leu, se você gosta de histórias, mas ainda não leu o livro de Juízes, leia esse livro. É um livro que ele fala sobre guerra, sobre paz, sobre batalhas, sobre heróis, sobre reis, sobre libertadores, e ele conta muitas histórias boas e histórias gostosas de você ler. Então é uma boa literatura, até para um jovem, um adolescente, aquela pessoa que não gosta muito de ler a Bíblia, sabe? Aquele adolescente que está naquela fase que ele quer ler outras coisas. Você pega o livro de Juízes, leia com ele também, leia com as crianças, mas leia esse livro. É um livro que nós temos muitos princípios a tirar. E o livro de Juízes, ele fala sobre alguns ciclos. Alguns ciclos, na verdade é um ciclo praticamente contínuo. Ele fala sobre
ele fala sobre aventuras, né? E ele fala sobre pecado, consequência do pecado, escravidão, libertação, arrependimento, buscando a Deus, gratidão ao Senhor. Aí depois que o povo agradece ao Senhor, eles começam a se esquecer um pouco do caminho do Senhor, aí eles vão esfriando na fé, eles se afastam do caminho do Senhor, voltam para o pecado, voltam para a escravidão, e o Senhor liberta um outro libertador, e assim esse ciclo, e eles são libertos, aí eles agradecem ao Senhor, são muito gratos, voltam ao caminho do Senhor, aí se esquecem de novo, se esfriam de novo, se afastam do caminho do Senhor, e isso é um ciclo que acontece por 16 vezes, só no livro de Juízes. São 16 vezes que esse ciclo se repete no livro de Juízes. E sabe com quem que isso se parece? Com a minha vida e com a sua. Não é assim? Nós temos intimidade com o Senhor, conhecemos ao Senhor, mas quantas vezes nós nos esquecemos do que o Senhor fez? Nós nos esquecemos das promessas do Senhor, nós nos esquecemos que o Senhor nos libertou lá atrás da escravidão do pecado, e nós acabamos nos afastando um pouco do caminho do Senhor, e a nossa fé vai esfriando, e assim esfriando, mas o Senhor levanta alguém, um profeta, um pastor, um pregador, ou um irmão conversando, uma música que nós ouvimos, um livro, ou às vezes até na leitura da palavra, e ele nos liberta, e nós ficamos gratos, e esse ciclo doentio até se repete na vida de muitos e muitos irmãos. Isso não pode acontecer em nossas vidas. Nós temos que ser uma constante. O pastor Gilson disse uma vez, e ele falou, isso marcou a minha vida, eu repito isso sempre, por onde eu passo. Né? Ele falou assim, que quem tem vida com Deus, quem tem intimidade com Deus, tem palavra fresca todo dia, tem revelação nova da palavra de Deus todo dia. E ele falou isso, e eu acho que às vezes ele nem se lembra do que ele falou, mas eu me lembro. E ele falou assim, se eu for chamado hoje para falar em uma formatura, se eu for chamado hoje para pregar em um culto, eu vou falar uma palavra que Deus falou para mim hoje, uma revelação nova. Eu não vou falar algo de antigo, mas eu vou falar o que Deus ministrou ao meu coração hoje. E na minha célula, eu falo sempre, eu até citei isso, eu pego essa palavra que ele disse e eu já dei uma adaptada para a minha realidade. Né? Eu falo assim, que quem tem vida com Deus tem testemunho novo todo dia. Tem algo novo para contar, tem uma experiência nova com Deus todo dia. Então nós não temos que viver nesse ciclo de, eu venho à igreja, recebo uma palavra e eu me ajoelho aqui e eu tenho intimidade com Deus e glória a Deus, mas durante a semana vai chegando na segunda, na terça, na quarta, nós vamos nos afastando e aquela escravidão volta e nós ficamos cativos. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter testemunho novo todo dia, temos que ter uma experiência nova todo dia. E na última vez que eu preguei, acho que há 4 semanas atrás, eu citei do rapaz da minha célula, o Diego, que toda célula, ele tem um testemunho novo. Ele tem algo assim, é algo tremendo que acontece na vida dele. Eu falei, alguns se lembram, que ele vem de bombom para pagar o casamento dele, e ele está lá, e agora já está quase tudo pago, esses dias ele recebeu uma oferta do chefe dele, que é ateu. O chefe dele deu R$9.000 para ele. Ele falou assim, e tudo por quê? Glória a Deus. O chefe dele deu não porque ele pediu, não porque ele fica se fazendo de coitado, mas porque ele falou, olha Diego, eu vejo poucas pessoas que vivem o que falam. E você vive o que fala, e você está batalhando por uma coisa que você acredita. Ele disse, eu não acredito em casamento. Eu não acredito. Eu não acho, mas você acredita e você está batalhando por isso, então eu vou te dar uma oferta. Ele não falou com essas palavras, né? Vou te dar uma forcinha, vou te dar uma ajuda, mas isso é um testemunho, é algo novo, isso não é, não fui eu quem fiz, não foi comigo, não foi quando eu preguei numa igreja e eu falei e alguém me deu uma oferta, foi uma pessoa comum, um manobrista do estacionamento que vende bombom, e ele falando de Jesus, e o chefe dele que não acredita, mas agora está começando a acreditar por causa do testemunho dele, viu aquilo e falou, não, eu preciso ajudar, eu preciso participar. Então quem tem vida com Deus, além de ter uma revelação nova todo dia, tem um testemunho novo todo dia. Nós não podemos ficar nesse ciclo. O nosso ciclo deve ser uma linha contínua, uma constante, um crescimento constante no Senhor. Mas aqui,
nós vamos ver agora no Juízes capítulo 13, a história de um homem, um libertador. E esse libertador se chama Sansão. Esse homem foi chamado, foi levantado. Eu não vou ler todo o capítulo, todo o texto, mas se você tiver a oportunidade depois, leia, faça um estudo, hoje ainda, Juízes do capítulo 13 até o capítulo 16, conta a história de Sansão, de como ele foi levantado, das falhas dele, dos desvios dele, mas uma coisa é certa, que Deus não se esqueceu dele. E o título dessa mensagem de hoje é: Deus não se esqueceu de você. Talvez você está aqui e é como Sansão, você já teve um ministério grandioso e você já foi muito ativo e você está nesse ciclo, está nessa parte do céu que você está na parte baixa do ciclo, aquela parte que você já se afastou, você já se esfriou e você não sabe mais o que fazer. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa manhã: Deus não se esqueceu de você, Ele não se esquece de nós, Ele está sempre olhando e pronto a nos ajudar. Juízes capítulo 13, lá no começo do capítulo, eu vou ler algumas partes, tá? No começo do capítulo 13, no versículo 7, diz o seguinte, antes disso, no versículo 1, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos, o povo foi cativo, o povo foi oprimido, o povo foi perseguido. E não foi por falta de Deus querer ajudá-los, mas foi por causa da dureza do coração deles. Dureza, conhecendo o poder de Deus, eles se recusavam a buscar a Deus. E lá no versículo 7, fala o seguinte, que antes disso o anjo havia aparecido para sua mãe, para o seu pai, e prometido o nascimento de Sansão. O versículo 7 fala sobre algumas coisas de Sansão. Porém, me disse o anjo, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Feche seus olhos mais uma vez apenas. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te apresentamos a sua palavra, essa palavra que é rica, essa palavra que é misericordiosa, essa palavra que se renova a cada manhã. E pedimos, ó Deus, que o seu Espírito traga uma revelação nova sobre essa palavra aos nossos corações, algo que seja aplicável em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Primeira característica de Sansão, e é uma característica minha, uma característica sua, é que Sansão era separado, ele era separado para um ministério específico. Eu fui separado, como eu falei, há 8 anos atrás, eu fui contratado pela igreja, mas eu já trabalhava na igreja, eu já era líder de célula, desde os 17 anos, que eu me tornei líder, depois supervisor, depois coordenador, e com 22 anos, eu fui contratado pela igreja, e estou aqui até hoje. Mas Sansão, ele foi separado, mas ele foi separado para quê? Qual era o ministério de Sansão? O ministério dele era de ser um libertador. O ministério que Sansão foi separado é para ser libertador do povo, era para conduzir o povo até a liberdade e para proteger o povo da perseguição, da opressão. E sabe esse ministério? Esse ministério é meu e esse ministério é seu, porque o povo anda cativo. Nós olhamos aqui fora, basta você sair da porta para fora, e nós vemos que as pessoas estão cativas, as pessoas estão sendo oprimidas, as pessoas estão sendo perseguidas, e o Senhor nos levantou para um ministério específico. A palavra santo quer dizer separado, e Sansão, ele era separado, ele não apenas tinha um ministério específico, mas ele era separado, ele não podia se contaminar com os costumes desse mundo. Nós, como temos um ministério separado, um ministério de libertação, nós não podemos nos contaminar com os costumes desse mundo. E havia algumas coisas que Sansão tinha que fazer. E no Summit, alguém fez o Summit aqui? Que está aqui, levante a mão, por favor. Foi muito bom, foi tremendo. E eu vi uma palavra do pastor de Jesus, o sobrenome dele era de Jesus, era Marcos de Jesus? Choco, Choco, de chocolate, era um apelido carinhoso que ele tinha, por causa da cor dele, por causa da origem dele, era Choco, pastor Choco
de Jesus. E ele disse que o chefe da polícia da cidade dele o procurou naquele dia e falou com ele assim: olha, pastor, 600 mulheres foram presas por causa de prostituição este ano em nossa cidade. 600 mulheres foram presas por causa de prostituição em nossa cidade. E ele falou: o que o Senhor pode fazer por isso? Aí ele disse: eu posso orar, então eu vou orar por você. Aí ele foi e orou. Mas ele voltou para sua casa e ele ficou pensando naquele, ele falou: meu Deus, 600 mulheres presas por causa de prostituição, fora as que não foram presas, fora as que estão envolvidas, fora outras e outras pessoas. O que eu posso fazer? Apenas orar? Orar é muito bom, orar faz a diferença, mas por que Deus me trouxe essa informação? Por que Deus permitiu que eu presenciasse isso? O que eu tenho que fazer de diferente? E ele orou, e ele orou, e ele orou, e ele chegou na sua igreja e ele falou assim: meus irmãos, o chefe da polícia veio e me procurou, e ele contou a informação, contou os dados, e ele falou: o que nós podemos fazer? Nós temos que comprar uma fazenda, nós temos que comprar um lugar adequado para que nós possamos colocar essas mulheres e cuidar delas e proteger elas e libertá-las dessa prisão. E durante 8 meses ele disse que ele foi repetindo isso todos os domingos, todos os cultos da sua igreja, e por 8 meses, orando e cuidando e perguntando para Deus o que eles podiam fazer. E depois de 8 meses, eles conseguiram um local adequado. E ele contou no Summit, e ele disse no seu testemunho que nesse local já foram tratadas, já foram acolhidas, já foram libertas 500 garotas de programa. Isso merece um aplauso para o Senhor. Aplauda ao Senhor por causa disso. A nossa igreja, nós estamos na fase começou agora, né, dia 1º de novembro, inclusive, a fase do serviço. Do serviço. Essa é a fase, mas o serviço ele não tem que ser apenas numa etapa. Ele não tem que ser apenas na etapa do serviço. O serviço é o ano inteiro. Nós não temos que esperar, não, agora, novembro, dezembro, meu coração está mais sensível, é Natal, e nós ficamos mais família, eu vou cuidar. Não, é a etapa do serviço. Essa é a etapa onde nós temos que olhar mais para os presídios, olhar mais para o Projeto Nova, olhar mais para o ID, para os outros inúmeros, para a equipe da Esperança, e inúmeros projetos que a nossa igreja atende. E é um tempo, é a etapa em que nós praticamos, mas não apenas para um desencargo de consciência, falar assim: pronto, já fiz a minha parte, agora no final do ano que vem eu vou lá no lixão, eu vou no asilo, eu vou em outro lugar. Não, esse é o momento em que nós temos que olhar mais para que nós possamos fazer durante o ano todo, não apenas por esse momento, não apenas por essa etapa, mas para que nessa etapa, às vezes você não conhece, você se envolva mais, mas para que o ano inteiro você se envolva e você participe. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos chamados para ser libertadores. Nós somos chamados para proteger. Nós somos chamados para levar a liberdade. E o que é a liberdade, meus irmãos? A palavra de Deus. Somente essa palavra pode ser libertadora. E Sansão, no seu ministério, ele tinha um ministério de força, ele era muito forte. Mas talvez o seu chamado, o seu ministério, não seja o da força. Né? Às vezes, nem todos têm a força que Sansão tinha. Mas você talvez seja um Sansão da palavra, um Sansão do conselho, um Sansão das artes, um Sansão da lei, um Sansão aonde você estiver. O Senhor tem te levantado, o Senhor tem te apresentado a uma situação, e o Senhor tem trazido até você pessoas cativas, pessoas escravas, pessoas oprimidas, pessoas que você, como o libertador, como o servo de Deus, separado, santo, diferente, tem a obrigação de cuidar e libertar. E no ministério de Sansão, ele era muito forte, mas aconteceu uma coisa que é muito comum. A visão, o ministério dele se tornou mais importante do que a razão do seu ministério. A força dele era para que ele libertasse o povo. A força dele era para que ele cuidasse do povo. A força dele era para que ele protegesse o povo. Isso acontece muitas vezes comigo, com vocês,
que nós temos um dom, um talento, talvez seja na música, talvez seja um raciocínio muito rápido, e nós começamos a inverter, a converter esse talento para benefício próprio, e não apenas para ajudar as pessoas. E o talento de Sansão, a força dele, acabou se tornando a ruína dele. Eu vou falar rapidamente as referências para quem estiver anotando, e se você quiser ir grifando depois, mas Sansão ele era muito forte. Sansão governou o povo por 20 anos. Foram 20 anos que Sansão governou o povo, mas ele não soube governar a si mesmo. Ele, por causa do seu talento, por causa da sua força, ele acabou se perdendo no meio do caminho. E algumas coisas que Sansão fez, no capítulo 14, versículo 5, fala que Sansão estava andando e ele viu um leão. Ele viu um leão passando ali, e o leão tentou atacá-lo, e Sansão fez assim com o leão. Ele rasgou o leão no meio como quem rasga um papel. Ele pegou um leão e ele rasgou no meio com a sua força. Depois, no versículo 19, ele matou, algumas pessoas riram dele e debocharam dele, e ele matou 30 homens, apenas porque estavam rindo dele. No capítulo 15, versículo 4 e 5, fala o seguinte, que Sansão capturou 500 raposas. Lá no meu condomínio, tem 2 gatos que estão dando trabalho lá. Tem 2 gatos apenas. Eu estou faz 2 meses tentando pegar esses gatos. Teve um dia que eu quase peguei. Eu fui com a comidinha lá, e eu fui, né, e eu fui chamando, fui fazendo e tal, fui agachando. Aí o gato veio, ele pegou a comida, fiz carinho nele. Quando eu peguei, ele me arranhou e ele saiu correndo assim. Mas Sansão, ele conseguiu pegar 500 raposas. Olha a força, olha a habilidade que Sansão tinha, não era algo comum não. E ele pegou essas raposas, e aí ele já judiou, né? Eu queria pegar os gatos não para judiar, mas para levar num abrigo, para que ele fosse encaminhado. Mas Sansão, ele pegou 500 raposas, incendiou, tacou fogo, né, na cauda delas, né, e soltou na lavoura para que elas queimassem toda a plantação do povo, dos filisteus no caso. Então ele tinha essa força, no capítulo 15, 4 e 5. No capítulo 15, no versículo 8, fala que depois disso, Sansão matou uma multidão de pessoas. No versículo 15, fala que Sansão estava lá e depois que ele lutou com aquela multidão de pessoas, ele estava cansado e ele olhou para baixo assim, ele viu uma queixada de um jumento, ele pegou aquela queixada de um jumento, pôs na mão e matou mais 1000 pessoas. Mais 1000 pessoas. A força de Sansão era uma coisa descomunal. E ali ele usando a sua força. No capítulo 16, no versículo 13, diz o seguinte, que Sansão, um pouquinho antes, versículo 3, diz o seguinte, que Sansão tinha dormido naquela cidade, deitado com uma prostituta, e ele dormindo naquela cidade, ele foi cercado pelo povo, e o povo fechou as portas da cidade para tentar cercá-lo, para tentar impedir a passagem dele, para que ele não fosse embora, e assim eles tentassem matá-lo. Sansão pegou a porta da cidade, não era uma porta como essa porta qualquer, era uma porta de uma cidade inteira, aonde quem já viu o filme sabe, aquelas portas enormes de madeira, e fala que ele, com as mãos, ele arrancou as portas, como se fossem 2 folhas, ele arrancou as portas. Então Sansão era um homem muito forte. O chamado de Sansão, o talento que Deus deu para Sansão, era algo descomunal. Ele tinha um talento tremendo, mas ele não soube governar a si mesmo e não soube governar o seu talento. E aqui, meus irmãos, no capítulo 16, do versículo 4 em diante, eu quero detalhar apenas uma das partes, uma das falhas de Sansão. Sansão falhou em muitas áreas. Sansão tocou em um cadáver, lá no próprio leão que ele matou, que ele não podia, como ele era um nazireu, ele não podia tocar em cadáveres. Ele tocou naquele cadáver porque havia mel naquele cadáver. E ele foi se corrompendo, ele tinha uma falha, uma dificuldade muito grande com mulheres, com prostitutas, e ele se deitava com várias prostitutas. Ele era um homem líder do povo, um homem ungido por Deus, um homem que a palavra fala, lá no capítulo 13, que Sansão foi tomado pelo Espírito do Senhor. Ele era cheio do Espírito. E ele, um homem cheio do Espírito, com uma unção diferente do Senhor, foi
trilhando e foi trilhando um caminho que o levou à perdição e o levou até onde nós estamos. Não foi uma atitude isolada. Lá no versículo 4 diz o seguinte: depois disso, depois do quê? Depois que Sansão tinha se deitado com uma prostituta, depois que Deus tinha dado a força para ele e ele que arrancou a porta. Versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soraque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio de estopa, da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consentia a força. E isso aconteceu por mais 3 vezes. Sansão, ele era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito, um homem com um talento diferente. Mas Sansão, ele perdeu algumas coisas. E a primeira coisa que Sansão perdeu foi a sensibilidade. Sansão perdeu a sensibilidade. Ele voltou para o leão e ele foi fazendo algumas coisas, ele foi trilhando um caminho, ele foi se perdendo aos poucos. E ele foi perdendo o seu discernimento. Ele perdeu a sua sensibilidade, ele perdeu o seu discernimento. Ele estava deitado no colo dessa moça e ele não sabia que ela estava tramando contra ele. Ele não sabia que ela estava tentando matá-lo. E ela foi falando para ele: Sansão, mas o que você fez? Como que você é tão forte? Só que às vezes nós olhamos essa história e nós pensamos assim: poxa, mas como que Sansão não percebeu? Ela estava tentando e ela amarrava o cabelo dele. Considere Dalila como tudo aquilo que te afasta do caminho do Senhor. Considere Dalila como tudo aquilo que te enfraquece, como tudo aquilo que vai te sugando aos poucos. E Dalila, o pecado ele não aparece assim como em forma de pecado. Você imaginou, se eu falei ontem no culto, né, para os jovens, eu falei: você já imaginou se o pecado aparecesse aqui, né, com uma jaquetona, como uma senhora assim, uma jaquetona, e falando mal, e brigando, e falando: não, porque você tem que fazer, porque o que eu posso fazer? Afrontando ele. Não, o pecado não apareceu afrontando, mas o pecado apareceu de uma maneira que fosse seduzi-lo. E ela sabia qual era a sua dificuldade. E a maior dificuldade de Sansão estava em seus olhos, estava no que ele podia ver. E ele olhava, ele não podia ver uma prostituta, ele não podia ver uma garota de programa, que ele se deitava com ela. E no caso de Dalila, o pecado apareceu em forma de uma moça, em forma de um amor, em forma de uma paixão louca que o cegou. Ele já estava cego antes mesmo de o cegarem. Ele perdeu a sua sensibilidade. E Dalila, ela vem vestida, ela vem cheirosa, ela vem com seu cabelo limpo, com seu cabelo brilhoso, e ela vem falando mansinho no ouvido dele, e ela vai falando, e vai seduzindo, e vai seduzindo. E eu pergunto para você nessa manhã: o que tem te seduzido? O que tem te seduzido? É a oferta? É o dinheiro? Eu já contei algumas vezes aqui que enquanto eu trabalhava na Secretaria de Fazenda, em um setor específico que movimentava muito dinheiro naquele setor, não era pouco, eram muitos, milhares e milhões, até dependendo da época, dependendo do dia do mês, era muito dinheiro. E ali nós tínhamos muitas ofertas, e ofertas fáceis. Sabe, pega, ninguém vai ver. Pega, é só uma ajudinha que eu vou te dar. Ou é uma sexualidade, é uma oferta de um adultério, é uma oferta
fácil, ninguém vai descobrir, ou na internet, né, como eu disse ontem, mas até hoje, né, a pornografia, ela não é uma dificuldade apenas dos jovens e dos adolescentes. Há muitos senhores, há muitos idosos que são presos a esse pecado, que são cativos por isso, e isso vai nos dominando, e vai aos poucos seduzindo a mentira e muitos outros pecados. Você sabe qual é a tentação? O que tem te afastado do Senhor? Sansão, ele perdeu a sua sensibilidade e ele foi negociando com o pecado. E ali, continuando o texto, e lá no versículo 15, depois de três tentativas, lá no versículo 15, então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E versículo 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele, com uma impaciência de matar. O pecado é assim, o pecado ele vai importunando todos os dias. Às vezes você tem negociado com o pecado, você tem falado: não, eu vou só mais um pouquinho, eu vou aqui, eu sou forte, eu consigo até aqui, eu vou deixar, mas aí acontece o que aconteceu agora. Versículo 17, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que se já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, raspou ela e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Isso é muito triste, isso é muito forte. Eu vou ler de novo, se você puder marcar. Não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. A segunda coisa que Sansão perdeu foi a intimidade. Sansão perdeu a intimidade com Deus. Ele perdeu o Espírito do Senhor sobre ele. E eu lembrei da palavra do pastor Domício há uns 8 anos atrás, quando ele pregou na Quinta Gospel essa palavra. E ele disse: você pode perder tudo. Você pode perder o seu emprego. Você pode perder até a sua família. Você pode perder o seu relacionamento. Você pode perder o dinheiro. Você pode perder o seu carro. Você pode perder o seu status, a sua fama. Mas você não pode perder o Espírito do Senhor. Você não pode perder a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela não foi se afastando, ela não se afastou só naquele momento, imediatamente. Ele já estava caminhando para perder a intimidade com o Senhor. E é muito triste, porque ele não sabia, ele perdeu a intimidade com Deus e não percebeu. E talvez você esteja aqui como uma estrela que... Isso, tem um fenômeno chama luz resiliente, luz residual, que é quando você desliga a TV da tomada, você tira ela da tomada, mas ela ainda continua brilhando. É quando a estrela está no céu, você olha, você vê aquela luz, mas ela já morreu faz muito tempo. E Sansão, ele parecia que tinha força, ele parecia que tinha unção, ele parecia que tinha o Espírito do Senhor, porque ele não percebeu, ele acordou e pensou assim: eu vou ser ainda como das outras vezes, eu vou me libertar. Mas o Espírito do Senhor já havia saído dele há muito tempo. E talvez você está aqui e você parece que tem unção,
você fala como quem tem unção, você recita versículos da Bíblia como quem tem o Espírito do Senhor, mas o Espírito do Senhor já se afastou faz muito tempo. Já se afastou faz muito tempo. A segunda coisa que Sansão perdeu foi a intimidade. E daí o texto continua. Então os filisteus pegaram nele e lhes vazaram os olhos. A terceira coisa que Sansão perdeu foi a visão. Sansão perdeu a visão, ele já não conseguia mais enxergar. E o inimigo, ele alimentava Sansão através da sua vista, através daquilo que ele podia ver. Ele era uma pessoa que ele via uma mulher e ele não resistia, ele se deitava com ela. E o inimigo foi alimentando, foi dando corda, e foi exatamente nisso que o inimigo o pegou. Foi exatamente através dos seus olhos que o inimigo o pegou. E é por isso que nós temos que nos sondar qual é a nossa dificuldade, aonde nós temos dificuldade, é nos olhos, é no ouvido, é no bolso, é na boca, é no falar, é no gosto, é no conforto, aonde? Onde nós temos sido fisgados, aonde nós temos caído e vamos caindo e caindo. A primeira coisa, aonde nós falhamos, é onde o inimigo quer nos envergonhar. E na minha célula sexta-feira, um irmão contou um testemunho, e muito triste essa história, de um pastor que ele tinha uma dificuldade, e o pecado dele era se deitar com garotas de programa, mas não eram simples garotas de programa, era com prostituição infantil. Ele se deitava, isso é uma história real, não vou citar, não vou falar a cidade, o estado, o país, porque isso não convém, mas ele se deitava com garotas, com crianças, com adolescentes, e a igreja dele foi comovida, os jovens da igreja começaram a ver que havia muitas prostitutas infantis, muitas crianças e adolescentes naquela cidade se prostituindo. E o que eles fizeram? Eles começaram um ministério que acolhia essas crianças. E eles fizeram o seguinte, eles colocaram algumas câmeras dos pontos estratégicos para identificar as crianças e para resgatá-las. E para a infelicidade deles, uma das pessoas que desceram naquele ponto foi o pastor deles. E ele não sabia desse ministério. E ali ele foi envergonhado. E ali o pecado dele veio à tona. Porque o inimigo, ele vai dando corda, ele vai dando, ele vai deixando. Mas é justo nessa área que o inimigo quer te derrubar. É na sua fraqueza, é na sua dificuldade. E depois a história dele não acabou assim. O pecado dele foi exposto, ele foi humilhado, ele se tornou público, se tornou uma história conhecida no mundo inteiro, mas ele teve que se tratar, ele teve que se cuidar, ele teve que confessar o seu pecado da maneira mais difícil. Através desse pecado, ele foi fisgado, mas depois Deus, e ele conta um testemunho, e é muito bonito que ele foi, e ele teve que confessar, e ele foi perdoado, e perdoado pelas próprias meninas, e ele conversou, e hoje ele trabalha nisso, ele ajuda esse ministério também. Essa é a terceira coisa que o inimigo nos tira, a visão. E continuando o texto, depois o inimigo nos tira a força. Sansão não tinha mais força. E a última coisa, depois que o inimigo tirou a sua sensibilidade, depois que o inimigo tirou a intimidade, tirou a sua visão, tirou a força e tirou a sua liberdade. Mas Sansão, ele sabia de uma coisa, lá no versículo 28, eu quero que você grife esse versículo, capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um de meus olhos. Deus não se esquece de você. Mesmo na sua ruína, mesmo na sua prisão, mesmo sendo humilhado, e a palavra fala ali, lá no versículo 25, que os líderes dos filisteus estavam lá, estavam comemorando, e eles chamavam assim, eles falavam, traz a Sansão para a gente rir dele, para nós rirmos dele. E o inimigo queria humilhá-lo. Mas Deus não se esqueceu de Sansão. E a palavra fala depois, você pode ler, que na sua morte, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida, porque a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força não vem do nosso ministério, mas a nossa força vem
de quando nós temos o Espírito do Senhor. E no fim de sua vida, como um último ato de arrependimento, Sansão se arrependeu e buscou ao Senhor. E ele clamou ao Espírito do Senhor. E eu quero que você feche os seus olhos. Feche seus olhos agora. Quero que você sonde o seu coração nessa manhã. Qual é a área de sua vida que o inimigo tem alimentado? Qual área de sua vida que você tem alimentado, que tem te dado, que você tem usado até muitas vezes o dom que Deus te deu para cair e para vacilar? Aonde você tem vacilado? É na sua visão? É no seu ouvido? É na sua força? Onde você tem vacilado? Mas eu quero que você vá embora essa manhã com essa palavra. Deus não se esquece de você. Mesmo sendo cativo, mesmo sendo escravo. Talvez você está aqui e você é escravo do pecado. Tem alguma coisa que você não consegue se libertar. Clame ao Senhor, seu Deus. Ore a Ele nessa manhã. Eu queria que o pastor Gilson viesse aqui e orasse mais uma vez, enquanto nós ainda de cabeça baixa buscamos ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Fiquemos em pé, meus irmãos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. E alguém já mencionou, ó Deus, que o Senhor é tão claro e transparente, que não ocultou até falhas, erros, pecados de líderes de grande expressão, que estavam na Bíblia, estavam entre o Teu povo, entre os Teus escolhidos. E Senhor, nós trememos diante dessa palavra. Trememos, Pai, tão séria que é. Pai, ver como que o Sansão negociou, brincou com o perigo. Ele teve uma espécie de síndrome do dublê, Senhor, viveu perigosamente, achando que podia, sucessivas vezes, dar conta de não morrer, mas fazer de conta que se abria, se revelava. E ele não percebeu, Pai, que ele estava numa rota de desvio de conduta. Ele estava numa rota, Senhor, de pecado, que o levaria à destruição. E o propósito para o qual ele foi chamado. Ele foi chamado para livrar o seu povo, Pai, mas não o fez com sabedoria. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir que não ocorra comigo, especialmente comigo, Senhor, com os pastores dessa igreja, com os líderes desta igreja, com cada irmão e irmã, que nós negociemos, ó Deus, a nossa santidade, que nós brinquemos com o pecado, flertemos, Senhor, com o engano. Tem misericórdia de mim, dos meus irmãos. Dá, Senhor, que esta palavra caia no nosso coração para nos advertir sobre como nós estamos ouvindo, como nós estamos vendo, como nós estamos nos comportando. Deus, tem misericórdia de nós, que a semelhança de Sansão nós não deixemos para ferir o inimigo, a maior parte deles no nosso último momento de vida, que não deixemos para ser bênção no fim da vida, mas que nós aproveitemos, Pai, o tempo, o dia que se chama hoje, Senhor, para levarmos a sério, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com o Senhor, nossa santidade. O Senhor nos separou, homens e mulheres separados, nazireus de Deus, e depois, Senhor, com uma missão, sem brincarmos, Senhor, sem perdermos o foco, a visão daquilo para aquilo que o Senhor nos chamou. Oh Deus, tem misericórdia, aplica esta palavra no nosso coração e glorifica-te através desta palavra em nós. Fortalece-nos e também glorifica, Senhor, o teu nome através do testemunho daqueles que não têm negociado, daqueles que não têm, Senhor, brincado com o pecado. Faz isso para a glória do teu nome, edificação da tua igreja e salvação dos que não creem. Nós te agradecemos por estarmos juntos nessa manhã. Temos o privilégio de cantar, adorar o teu nome, ver os nossos irmãos, ter comunhão com eles e recebermos a tua palavra tão boa, tão clara, tão simples, mas tão objetiva, tão própria para a nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação e a doce companhia do Espírito Santo seja com todo o teu povo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Rafael Fogaça já foi à frente, ele vai estar
despedindo você. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Deus abençoe você. E estamos orando então pelo Enem, não é? Por aqueles que estão ali lutando, buscando uma grande oportunidade na sua vida. Que Deus os abençoe.